E agora mais um destaque vindo da capital federal. A Comissão de Segurança Pública da Câmara realiza amanhã uma audiência pública sobre a PEC da segurança. Os detalhes com a Aline Beckett, que já está de volta aqui ao Jornal da Manhã. Aline. Soraya, esse debate foi solicitado pelo general Pazuello, do PL do Rio de Janeiro. Então, o objetivo amanhã é que os deputados membros, em conjunto ali com especialistas, possam debater essa proposta que foi apresentada pelo governo federal, que tem um objetivo de uma reintegração do sistema de segurança pública no país, além também de uma união entre estados, municípios e o governo federal em combate ao crime organizado no país, né? Então, essa proposta ela traz 3 pontos centrais, como a constitucionalização da segurança pública, do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, no país, que hoje ele é regulamentado através de uma lei ordinária. Então, no caso, constitucionalizar ele traria uma garantia, um direito ao cidadão brasileiro, assim como vários outros, direito à educação, à saúde, e aí a segurança pública entraria na Constituição Federal como um direito também ao cidadão, trazendo essa garantia, a ampliação das competências da Polícia Federal e também de outros órgãos federais, e também reforça o papel da União no planejamento e na coordenação da segurança pública. Mas esse último, sobre a coordenação da União, ele traz uma certa divergência em relação aos estados. Muitos governadores já chegaram a se manifestar contra a PEC da segurança pública em termos de autonomia. Eles não querem perder a autonomia sobre suas forças policiais, estaduais e municipais para o governo federal. Então, deve ser debatido aí também um equilíbrio em relação a essa coordenação e esse gerenciamento das forças policiais em combate ao crime organizado. Quem falou sobre isso na semana passada foi o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Ele chegou a defender com ênfase esse avanço da PEC da segurança pública no Congresso Nacional. Ele diz que não é possível enfrentar o crime organizado se não houver essa coordenação nacional entre os entes federados. Ele destacou que as organizações criminosas hoje operam como verdadeiras empresas, fazendo licitações e também até mesmo financiando campanhas políticas. Segundo ele, o Estado brasileiro ainda não conseguiu montar, então, um sistema de segurança à altura e inteligente também, porque o desafio em combater o crime organizado é muito grande no país. Então, ele diz que precisa de investimentos em um sistema integrado que una, assim, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, o Judiciário, o Legislativo e também a União para poder combater o crime organizado no país. A gente segue por aqui, então, acompanhando essa expectativa e essa repercussão também de amanhã desse tema que vem sendo bastante debatido no Congresso Nacional e que amanhã será debatido na Comissão de Segurança Pública por parte dos deputados membros. Eu volto com você, Soraya. Obrigada, Aline, pelas suas informações. Já vou acionar novamente aqui os nossos comentaristas. Hoje conosco a Deise Ciocari e também o Henrique Kriegner. Henrique, bom, audiência pública, né? Mais uma chance, uma oportunidade para sentar, para colocar na mesa todas as dúvidas e divergências em torno da PEC da segurança, mas resta saber como é que esse texto final vai ser elaborado, né? Soraya, essa é a grande preocupação, porque já tivemos outras vezes em que não só civis e organizações também manifestaram as suas preocupações em relação a essa PEC. De todas as inovações e as questões que visam aí, né, trazer uma maior coordenação nacional e integração entre as forças policiais, que, ao meu ver, parece positivo e, na verdade, isso tem sido reforçado por muitas organizações também. Aqui permanece bastante polêmica, é justamente uma que pode colocar essa PEC abaixo, que é justamente a questão de estabelecer diretrizes para a segurança pública, também nos estados, também nos municípios, não só para as forças que dizem respeito aí à União, ouvindo as entidades, os entes estaduais. Essa é a maior preocupação. Que diretrizes serão essas? Nesse primeiro momento, não parece haver ali nada que venha deixar obsoleto a vontade ou a diretriz estadual, do líder do governo estadual. Mas e no futuro?
podem ser tomadas decisões que vão, de fato, aí colocar em segundo plano a decisão ou mesmo a maneira de operar de cada um dos estados? Essa é uma das preocupações ao redor dessa PEC e é uma preocupação extremamente legítima, porque nós estamos falando de um Brasil que é plural. Nós falamos várias vezes sobre isso, quantos Brasis existem dentro do mesmo país, dentro do mesmo Brasil. E existem também maneiras diferentes de se lidar com a criminalidade, porque a criminalidade não é a mesma em todos os estados. Na verdade, o crime organizado impera em alguns estados, diferentes organizações estão nessa questão do crime organizado, e a gente tem aí também uma maneira em que a polícia pode ser cada vez mais efetiva. Agora, cadê o governo federal buscando investir na preparação dos policiais? Cadê o governo federal pegando dinheiro, colocando a mão no bolso e fortalecendo o armamento, os coletes à prova de bala, melhorando, ajudando os governos estaduais a melhorar o seu equipamento, as suas delegacias, os seus batalhões, a força da polícia científica? Tudo isso nós vemos aí uma omissão gigantesca por parte do governo federal. Mas na hora de estabelecer novas diretrizes que podem sim, no futuro, vir apagar e ofuscar as diretrizes estaduais, aí o governo federal se faz presente e isso é muito preocupante. Deise Siocari, queria te ouvir também nessa mesma questão, à medida em que é uma das principais, se não a principal preocupação, né, da população brasileira, a questão da segurança. E aí quando a gente ouve, mas não pode também entrar na competência dos estados, o que é correto, cada um com a sua função. Por outro lado, para quem é leigo na história, né, Deise, fica pensando o seguinte: se é a maior preocupação da população, por que não termos um trabalho integrado entre Estado, federal, municipal e também os estaduais, Deise? Pois é, Nonato, eu acredito que falta ao governo entender que o problema da segurança pública no Brasil não é só um problema de violência, é um colapso da cidadania. E é assim que tem que ser tratado, né? Não com uma PEC que me parece muito mais usar tinta legislativa para resolver um problema que ele é estrutural e multifatorial. Como o Krigner falou aqui, essa PEC, ela entrega pouca estratégia, ela ignora completamente o fato de que a gente tem um sistema policial muito fragmentado, que não tem incentivo. De novo, as polícias, elas chegam, na maioria das vezes, em lugares onde o Estado não se atreve mais a chegar, mas eles chegam em desvantagem em relação ao crime organizado. E o Estado tapa os olhos para isso. Então, essa PEC, de novo, ela está enfrentando um problema social, um problema que exige muito mais aparato e muito mais olhos abertos e expandidos, como uma questão muito pontual. Isso não vai resolver. E é o que me parece o objetivo principal dessa PEC, quando a violência ela vira uma justificativa para uma blindagem institucional, quem paga o preço é a democracia. Você não resolve o problema da segurança pública simplesmente com uma PEC, ou tirando a autonomia dos estados, ou fazendo o que me parece que é o objetivo central disso. Essa PEC, muitas vezes, e eu acredito que seja por isso a reclamação da maioria dos governadores, ela parece oferecer à federação uma zona de conforto, em vez de utilizar de inteligência, de estratégia, de estrutura e de esquematização e metodologia para a segurança pública. Então, o Estado fica numa posição confortável, eu largo a bomba nos governadores e nos municípios, e aí depois eu posso reclamar muito bem, mas no ano eleitoral vai funcionar porque eu disse assim, não, eu apresentei uma PEC para resolver o problema da segurança pública, está aqui. Só que se você for olhar com um pouquinho mais de cuidado, ela é uma PEC extremamente pontual e ela não resolve em absolutamente nada o maior problema que o Brasil tem hoje. E bem disse a Aline, né? O crime organizado está cada vez mais robusto e literalmente se organizando como uma espécie de empresa, e o combate a tudo isso também precisa ser robusto e organizado. Enquanto isso, a população continua sofrendo com a criminalidade, com o medo, com a violência. Por isso, mais uma vez, a gente reforça aqui a nossa campanha Chega de Violência. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime.